Muito bom. Boa noite, Adriane. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Jorge. Estou bem, e você? Estou bem. Essa abertura sempre me emociona, sabia? Pela reunião, assim, desses saberes, a articulação entre todas essas verdades, assim, combinadas como a gente imaginou na célula, na molécula do DNA, não é? Se trançando, se conectando. É sempre muito bom. E quero aproveitar para dar o meu boa noite para todos os companheiros que estão ligados conosco na nossa live. Prazer imenso, imensamente grande estar aqui e é sempre muito emocionante, Adriane, poder ter a oportunidade de compartilhar os saberes da série psicológica de Dona Joana de Anjos, não é verdade? Com certeza, se ela nos penetra, nós vamos sair com certeza transformados, igual a ideia que o Cristo sempre passou, né? Jesus diz a Amélia Rodrigues que quando ele estava no ambiente, ele abrangia tanto aquele ambiente que não tinha um que não se sentisse tocado. Então a Joana está caminhando nesse sentido. Você tocou um assunto interessante, você sabe? Porque a gente é capaz de ler muitas obras espíritas e se apropriar de saberes espirituais. Isso é muito comum. A gente lê uma obra, olha que interessante, olha que bonito isso aqui, olha isso aqui que eu descobri, olha essa informação como ela é preciosa. Mas é possível você fazer a leitura de uma obra espírita e não se sentir convocado a um processo de mudança. É possível. Você lê É uma obra e possível. você não. Às vezes a gente lê a obra com a razão, mas não deixa se tocar, Isso. né? Não deixa ser tocado por ela. E isso acontece, às vezes a gente até entendeu o conteúdo, mas ele não fez sentido. Ele não fez sentido, então não aprofundou. Exato. Mas a obra dela, mas a obra dela tem um toque diferente. Porque eu não vou dizer que seja impossível, né? Porque impossível é uma palavra muito forte, mas é muito difícil você se apropriar desses conhecimentos e não cair num mecanismo de questionamento de si próprio. É isso que faz essa obra ser tão singular, porque ela nos descola da condição que a gente muitas vezes se sente, né? Porque ela trata muito da alma humana. Eu estava essa semana lendo um texto dela, que não é desse bloco que a gente está falando, é do bloco seguinte, do bloco B, das outras 4 obras que a gente ainda vai apresentar, mas eu estava lendo um pedaço que ela dizia assim: se alguém fez raiva para você, sinta a raiva que ela lhe fez e diga para ele que você se chateou com o que foi feito. Fale para os amigos, se for preciso, que você está com raiva. Diga, expresse o seu estado de espírito. Não negue o que você está sentindo, mas em seguida, movimente-se para se libertar da raiva. Que é uma informação que é diferente do que você costuma encontrar. Assim, se o cara te fez, não se magoe, não guarde mágoa, não isso. E às vezes é tão difícil para mim, é tão difícil. Então ela diz: sinta, faça contato com isso. E depois, movimente-se para sair. Sim, Essa forma diferente de abordar, ela né? tem um olhar acerca da nossa condição, porque na nossa condição, no nosso nível evolutivo, nós não temos como ainda dizer eu não vou sentir raiva, porque ela é ainda algo automático nosso, uma emoção automática. Mas a mágoa, né, que fica, né, que perdura depois, que é o que a gente vai fazer o exercício de se libertar. Né? O trabalhar o que eu faço com a raiva depois é que faz o diferencial. Né? Mas, E aí, aliás, é até importante, né, Jorge, sentir, saber que está sentindo raiva, perceber que está sentindo raiva ou qualquer outra emoção, para que ela traga a resposta que a gente está precisando, que ela traga, faça a função dela dentro de nós, que é compreender, que é se entender, né, e trabalhar o autoconhecimento. eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o fato de que a obra dela
nos enxerga na posição em que estamos e aceita as nossas fragilidades. Ela não nos impõe a necessidade de sermos perfeitos, não nos impõe a necessidade de nós sermos a referência da virtude, mas ela Sim. nos acolhe na nossa fragilidade e nos aponta um caminho, né, para a gente Porque sair. justamente não é possível ser perfeito, mas o que ela nos pede é ser inteiros. Então, nós não viemos para cá para ser perfeitos, mas para ser inteiros. Inteiro como? Eu acolho essa parte raivosa, eu acolho essa parte que se magoa, eu acolho isso. Eu escuto o que ela tem para dizer, resolvo dentro de mim e sigo adiante. Mas eu não Eu nego. Negar que é o problema, né, Jorge? Isso, porque, inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje, quando a gente falar Exatamente. sobre o ponto central da nossa discussão. E aí, antes de nós começarmos, eu queria participar a todos que estão assistindo, que hoje era para a Jane Nixon estar conosco, mas ela teve um impedimento de ordem pessoal, aí na semana que vem ela está com a gente de volta. Mas nós, na semana que vem, não, na semana que vem ela não está, ela vai estar na outra, né? Na semana que vem é você com a Carla. Isso mesmo. Então, esse processo, assim, dessa forma dela nos enxergar na maneira exata como nós somos, é muito importante para o tema que a gente tem para trabalhar nessa nossa noite de hoje. Por quê? Porque o que a gente tem para trabalhar dentro desse longo caminho que a gente está fazendo na busca da iluminação, nós já passamos pelo período instintivo, entramos nas faixas inaugurais da razão, passamos pelo período no qual o materialismo assumiu o comando das nossas emoções, fizemos a ruptura do cérebro, apartando o esquerdo do direito, vivendo de maneira racional e não se aproximando dos aspectos emocionais, e criamos uma sociedade com esse viés, uma sociedade que privilegia os aspectos da intelectualidade, da razão e não do sentimento, produzindo a sociedade que a gente tem. E aí o que aconteceu? Com essa caminhada que a gente fez, nós mergulhamos de maneira absurda dentro da loucura das imperfeições. Ainda que, conforme a gente viu na semana passada, o Senhor tenha nos enviado várias revelações para que a gente não se contaminasse com a descrença. Então, muitas doutrinas, muitas fés diferentes, muitos conhecimentos, muitos livros religiosos, muitos reveladores vieram para arrancar o homem do materialismo. Nós ouvíamos a mensagem, criávamos rituais, raspávamos a cabeça, fazíamos uma série de cultos externos e não mudávamos internamente. Ou seja, a gente conseguiu corromper o próprio instrumento que nos foi dado para o processo de iluminação. E, por consequência disso, nós mergulhamos numa sociedade profundamente materialista. Por quê? Porque não adiantava muito ter religião, não adiantava muito ter as verdades religiosas, porque essas verdades religiosas elas não alcançavam a porção profunda do homem. Elas se converteram em práticas exteriores, e aí foi o nosso problema. Porque nós ficamos munidos do conhecimento espiritual, munidos dele, mas sem usá-lo a nosso próprio benefício. Então, participando de templos, orando, se curvando diante de uma série de ídolos, de ícones, de cultos, meu Deus, a história da religião se mistura com a história da humanidade. Mas é impressionante que, mesmo diante de todo esse arcabouço de conhecimento espiritual, nós seguimos uma vida como se fosse um corte. A minha vida religiosa é isso, mas a minha vida prática é outra. Eu não trago as verdades espirituais para a minha vida. Eu vou falar assim de maneira mais prática. Não tem coerência, né? É uma incoerência, assim. Jesus mandou perdoar. Não, ele mandou perdoar, mas eu não vou perdoar fulano. Quer dizer, eu faço um divórcio entre o que eu creio e aquilo que eu faço. E foi exatamente esse divórcio entre a crença e a vida que nos levou a construir uma história de profunda dor, muita dor.
que era desnecessário se nós tivéssemos atentado para os conhecimentos espirituais que nos foram oferecidos desde sempre. Desde sempre. E aí, em função desse processo, imperfeições terríveis se agasalharam no interior das nossas almas. E dessas imperfeições, a gente poderia agrupá-las em imperfeições que eu tenho diante de mim mesmo, eu diante de mim mesmo, eu diante da vida tenho um conjunto de imperfeições, imperfeições na minha relação com o Criador, eu tenho mais um monte, e imperfeições em relação ao próximo, que também tem um bocado. Ou seja, nós temos uma família enorme de comportamentos equivocados que foram motivados exatamente pela nossa incapacidade de nos ver como espíritos e que nos empurraram a viver uma vida completamente material. E, evidentemente, isso tem consequência. Porque o Wellington está chamando aqui de imperfeições de estimação. A gente começou a cultivar, né, essas imperfeições como se elas fossem algo que a gente até se sentisse confortável nela. Não é assim, Adriane? A gente não se sente confortável nas imperfeições nesse processo? Sim, é aquela história da água quente, né? Ela vai mornando a água e a gente vai ficando ali, vai se acostumando. E sempre tem um ganho nisso, né, Jorge? Sempre tem um ganho. Então, quando a gente aprende com Kardec que nós nos comprazemos no mal, nós nos comprazemos nas dificuldades, nós também nos comprazemos nessas imperfeições, porque elas trazem um ganho secundário, uma migalha emocional, algum tipo de coisa que Um afago, né? nos faz ficar onde sempre estivemos. Principalmente quando a gente passa a entender agora, faz mais sentido, porque o ego acaba sobrepujando a individualidade, né? Então o ego está ali querendo se mostrar, querendo se ajustar para essa sociedade. Então ele quer ter os favoritismos, ele quer ser bem colocado, ele quer ser bem recebido. Então, como que fica a imagem dele diante disso? Então eu preciso mascarar quem sou, preciso nesse sentido, né, olhando para isso, mascarar quem sou para essa faceta, essa máscara social se colocar cada vez mais, né? E quando está ligado na religião, que é que foi Para eu que ser você aceito. E quando está ligado na religião, que foi o que você comentou antes, e linkando com aquela primeira fala de que se a gente não interpreta a coisa a nosso favor, nós estaremos vivenciando aquela experiência racional, né? A doutrina espírita, ela tem essa coisa do estudar, então ela é a fé raciocinada. Mas quando a gente degringola muito para a razão, para esse raciocínio, a gente pode fazer um movimento escapista, que aí eu não acesso o coração. Aí eu gosto muito daquela imagem que a Joana fala, né? Quando eu pego a sonda e aprofundo no indivíduo, eu vejo outras questões nele. Eu gosto dessa imagem da sonda, né? Aí você vê que tem outras questões atrás dele. E acho que nós vamos falar de Então, fugas, de né? certa De maneira, fugas hoje. o indivíduo acaba se escondendo, Está tendo um né? delírio. Ele acaba se escondendo atrás das suas imperfeições para não se revelar, né? Ele se esconde e usa desses mecanismos como uma forma de se defender e, ao mesmo tempo, se justificar. E continuar no mesmo Ele lugar. tem uma leitura... ele tem uma leitura material de vida, ele acha que ele é só matéria, então ele reage à sociedade como se ele fosse apenas o corpo e vai criando condicionamentos de defesa e, sem perceber, ele vai se tornando cada vez mais escravo desse processo infeliz que ele mesmo criou para si próprio. Ele vai se escravizando nisso e não vai percebendo, porque o que Joana diz? Nós vamos agindo e vamos criando hábitos de comportamento. E as pessoas dizem assim, comigo é assim, Deus levou.
Mas por que Deus levou? Porque ela veio construindo um comportamento sucessivo de repetição da mesma conduta. Se fez, vai levar. Comigo não tem isso, não faço, eu vou revidar. Por quê? Porque a gente vai criando. Outros, quando sofrem uma agressão, se recolhem e choram. Então, cada um de nós criou uma forma de funcionamento, e essa forma de funcionamento, embora gere algum tipo de dor, é a condição de zona de conforto, que nos agrada permanecer, não é? Uhum. E a gente vai cultivando e vai, de certa maneira, cristalizando determinadas condutas e imperfeições que vão atravessar as encarnações, vão atravessar os séculos e os milênios para que elas consigam ser alteradas, né? E com isso, né, Jorge, a gente está operando em sentido contrário às leis da vida, que nos impõem o quê? Movimento, mudança, girar essa roda, né? Fazer a coisa continuar. Mas se a gente fica preso nisso, né, nessas imperfeições de... Como é que ele chama, Wellington? As de estimação, né? A gente está... E entramos naquele campo do automatismo. Repetições, 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 e aí essa é a questão da inconsciência que ela fala. Eu não tomo consciência das minhas atitudes, porque elas são atos contínuos, elas são movimentos que eu não faço nenhum tipo de análise. Eu simplesmente estou repetindo. Eu lembro aqui um personagem da obra Memórias de um Suicida. O personagem central, Camilo Botelho, ele conta que, numa regressão de memória que ele faz, ele se lembra de um período da história dele lá para trás, em que ele era profundamente mau. E ele diz assim: eu era mau e me comprazia no mal. E tudo que fosse bom me irritava. Tudo que era bom me chamava a atenção para querer destruir. Eu tinha raiva do que era bonito. Eu tinha raiva do que era bom. Eu gostava do errado. Então, e aí ele vai contar o seguinte: ele tem uma encarnação assim e tem outras depois em que esse mesmo comportamento ele se repete num automatismo. Ele dizia assim: eu estava encarnado, eu lutava, brigava, odiava e matava. Aí eu desencarnava e ficava do lado de lá do mesmo jeito. Eu tinha tanta inconsciência de mim mesmo que eu sequer sabia quando eu estava encarnado ou quando eu estava desencarnado. Eu estava mais interessado em simplesmente ser o que eu era, sem nenhum interesse de mudança do meu eu. Caramba! Acho que Muito isso forte. resume muito isso, né? E esse automatismo também acaba nos prejudicando muito, porque daí acaba que essas heranças espirituais desse passado, elas vão nos dominando, elas vão comandando o nosso inconsciente profundo, né? E vão gerando esses comportamentos tão repetitivos que eu não consigo mais ser diferente. Eu não sei ser diferente. E aí a gente hoje, talvez com um pouquinho mais de consciência, né? Fala assim, agora eu quero mudar. E aí a gente percebe na prática a dificuldade que é fazer a mudança, justamente Exato. por conta dessas imperfeições de estimação, que eu gostei do termo. E tem uma coisa, né, sabe, Adriane, que as pessoas também dizem. As pessoas dizem assim: mas eu sou assim. Como se a pessoa ela fosse, ou seja, como se na hora que ela foi O forjada, determinismo. ela foi criada, não, eu sou assim, não, eu sou assim, olha, eu sou assim. Ninguém é assim, nós estamos assim, mas nós não somos. Porque o processo da evolução vai sempre promover oportunidades para que a gente saia da posição que a gente se encontra. A gente pode não aproveitar as oportunidades, mas elas estarão aparecendo para que você faça seus movimentos de alteração do seu psiquismo, das suas condutas e das suas próprias crenças. O nosso problema é o atavismo, que a gente se agarra, que a gente se prende e tem dificuldade para mudar. E um atavismo, às vezes, até do próprio pensamento, né? Eu penso que eu sou aquilo que eu sempre repeti.
Eu tomo aquilo como uma verdade a meu respeito, e aí meu pensamento sempre forja uma realidade anterior, né? Ele forja aquilo não só no sentido ficcional do meu pensar, mas ele põe isso a serviço de mim mesmo, né? Ele coloca, a minha vida se torna aquilo que eu penso, porque ela fala, né? O pensamento é o que dá forma. E aí, então, nesse sentido, a gente concretiza aquilo que pensou a nosso respeito. Isso é muito forte, Jorge. Isso é muito forte. Ó, e tem uma outra coisa que, de certa maneira, esse conteúdo nem seria exatamente para hoje, mas eu vou aproveitar e vou comentar, porque já estou muito velhinho, não sei se eu estarei aqui nas próximas, então aproveitar para falar. Que é o seguinte, como é que a gente quebra esses automatismos, né? Então, eu estava outro dia refletindo na seguinte situação. Fala-se muito de perdão, mas assim, olha, você tem que perdoar para ser feliz. Tem situações de perdão, Adriane, que dá para você sentar e dizer assim, senta aqui, deixa eu te pedir desculpa pelo que eu fiz, eu vou aceitar o teu perdão, eu acho que a gente consegue se ajeitar, existe muito sentimento entre nós, a gente não vai ser feliz magoado um com o outro, a gente se abraça, se perdoa, se beija e pode construir uma nova história. Mas existem histórias, Adriane, que são histórias amargas demais. E é até muito difícil você dizer para um espírito assim, você tem que perdoar ele. Mas ele matou meu filho. Ele matou meu filho. Ele tocou fogo na minha casa. Ele destruiu a minha vida. Ele me torturou e me matou. Como que eu vou perdoar uma pessoa dessa? Eu não tenho condição de perdoar. E a gente tem que entender que não dá para você pegar uma pessoa que odeia de maneira tão violenta e dizer, não, perdoa para resolver. Então, olha como é que a lei de causa e efeito funciona. Quando eu olho para o meu agressor, o que é que eu vejo nele? Eu olho para ele, eu vejo uma história. Qual é a história? Ele tocou fogo na minha casa, me torturou, matou meu filho. É a Eu olho fotografia. para ele. Eu tirei a fotografia, Está congelou. na minha cabeça. Quem é ele? Ele é o cara que tocou fogo na minha casa, me torturou e matou meu filho. Pronto. Então, o processo da reencarnação vai permitir com que eu encontre com essa pessoa, não só uma vez. Eu vou encontrar com ele 10 vezes. Ele vai ser meu filho, meu pai, meu irmão, meu tio, meu avô, meu vizinho, meu irmão de novo, meu filho. E aí, quando eu olhar para ele, eu não tenho mais uma fotografia, eu tenho um filme. Eu tenho uma história que ele realmente fez isso comigo, mas ele também era criança, eu levava ele no parque. Eu vou lembrar deu no colo dele, eu vou lembrar outras histórias. Então, os reencontros com o inimigo serão as possibilidades que eu vou ter de diluir a história ruim num oceano de histórias novas. E é assim que a gente vai poder dizer, não, realmente ele fez isso comigo. Mas ele fez tanta coisa também. Eu lembro de muita coisa boa que ele fez. Então, nós vamos construindo o perdão por uma movimentação nossa. Entende meu raciocínio? Como eu entendo, e assim, faz muito sentido pegar o mesmo raciocínio e transmitir aqui agora para essas outras imperfeições. Porque é exatamente dessa forma. As reencarnações vão diluindo aquela coisa rígida, daquela repetição, daquelas heranças espirituais nossas, e ela vai aos poucos tendo outras coisas sobrepostas nela. E aí eu tiro uma coisa que estava de um jeito e vou sobrepondo outras, então eu vou me transformando ali. E o perdão é justamente isso. Adorei a tua imagem, assim. Sobrepondo, né? Uma coisa na outra, uma história na outra, uma experiência na outra, e eu me oportunizo isso. Ele não é só o meu infelicitador. Ele é meu infelicitador, mas ele é meu filho, meu pai, meu irmão, meu tio, meu primo, meu cunhado. E aí, nessas histórias, ele vai redefinindo sentimentos. E aí, não é obrigatório. Você tem que perdoar. Eu vou dizer, não faz sentido. Ele não é esse monstro que eu pensei que fosse. Ainda e eu não dá. vou. Aí ele vai se aproximando de maneira legítima do outro. É legal ainda isso. não dá para perdoar, mas assim, ainda não dá para eu lidar com as coisas, com as minhas imperfeições assim, de forma clara. Eu preciso de um tempo, eu preciso mudar.
sobrepor outras experiências até que aquela, daquele meu contraventor, fique no passado e num lugar que não tem mais importância. Aí eu já não preciso mais lembrar daquela memória, né? Eu já Ele posso ficou olhar desse para ele tamaninho. de outro jeito. Ele ficou desse tamaninho, porque o filho que ele matou agora é filho dele, e ele ama esse Ama, filho. E agora, aí aquela história ela vai diminuindo de até tamanho. Não é lindo? Eu acho isso lindo, sim. lindo, sabe? Por isso que o Muito amor cobre a multidão de pecados. Ele cobre, ele sobrepõe as etapas. exato. Isso é maravilhoso. Mas Maravilhoso. o que Joana nos traz de interessante é a capacidade de abrir as comportas da nossa alma e olhar a alma por dentro e nos mostrar coisas que a gente tem e que nem sempre a gente percebe que são imperfeições. Porque às vezes a gente acha que não é uma imperfeição moral. Não, isso aí vai ser meu jeitinho. É meu jeitinho de ser. Sou assim. Falou comigo, eu já agrido, mas é meu jeitinho. É meu jeitinho. Então, o que Joana faz? Ela abre a alma, coloca uma lupa e diz: eu vou te mostrar as estratégias que você utiliza para se esconder de si próprio e das responsabilidades que a vida pede que você viva. E nesse cenário, qual seria uma imperfeição que a gente poderia puxar dentro desse mundo de imperfeições que a gente tem e que possa representar esse movimento de esconder-se de si próprio nesse Uhum. mecanismo de mudança? Nisso que você traz, né? Claro, me destaca muito a questão das fugas psicológicas, né? A Joana fala, né? Ela traz um sinônimo para fuga psicológica que é evasão da realidade, por exemplo, né? É o Olha só. evadir-se. A gente podia colocar isso também como são aquelas experiências, né, que eu não dou conta de lidar e aí eu transfiro para um outro momento. E esse transferir, ele é de forma às vezes consciente, mas na maioria dele inconsciente, como você bem colocou. Às vezes eu nem percebo que eu estou fazendo esse tipo de comportamento, porque isso é algo que nós vamos fazendo tantas vezes que ele vai ficando automático, como que era o que a gente estava explicando antes, né? Então, ao invés de enfrentar os problemas, aquelas dificuldades, as nossas predisposições emocionais, nós acabamos por impedir a aceitação, né, dessas ocorrências naturais da vida, porque nós consideramos elas assim exaustivas, chato de lidar, não estou afim de ver isso, e eu vou deixando para depois, né? Então, eu vou tendo um comportamento, né, automático escapista, que ela também é um outro sinônimo que ela fala, né? É um comportamento escapista, um mecanismo de evasão da realidade. Então, ela usa tudo isso, mas é tudo sinônimo, tá? Se de repente a gente vai ler um livro, vai usar isso aí. E ela compara, né, esse comportamento, Jorge, assim, ela compara com as crianças, né? Por exemplo, para a gente fazer uma analogia aqui. Então, uma criança, para ela se livrar de algum tipo de como que a gente Digo, podia dizer? Castigo, isso. Ou de algum tipo de castigo, algum tipo de repressão, ela cria uma realidade, né? Ela aplica mentiras, ela aplica umas inverdades para que ela saia daquela situação e ela não seja punida, ela não seja tocada dessa forma. E nesse viés, mesmo que a gente cronologicamente amadureça, psicologicamente nos mantemos infantis. E aí a gente sempre utiliza desse subterfúgio para não enfrentar a realidade, né? Então nós continuamos adultos e continuamos fugindo, né, daqueles enfrentamentos, daquele que diz assim, eu fiz isso, eu admito que fiz isso e eu vou arcar com as consequências. Isso é um comportamento adulto. Então a criança não arca com as consequências porque ela tem medo, ela não dá, uhum. acha que não vai dar conta, ela não tem coragem de enfrentar o pai e a mãe, ou o cuidador, enfim, né? E aí nós somos adultos e continuamos com esse comportamento escapista para deixar para depois. Olha que interessante essa comparação que ela faz, né? Muito, muito boa. Mas deixa eu te perguntar, se eu me torno adulto ainda com essa conduta escapista de fuga,
o que na prática nós, enquanto adultos, fazemos que é uma representação desse processo de fuga? Quais são as condutas, as formas que a gente tem de Sim, fazer você quer isso? dizer que os comportamentos, o que resulta disso, né? Essa é a tua Não, pergunta. o que eu posso ver e dizer? Isso é fuga. Isso é uma fuga. Por Ah, exemplo, pode falar. por exemplo, posso dizer, não, eu, graças a Deus, não tenho isso. Porque a gente tem dificuldade de se enxergar. Ah, sim. E aí, nessa hora, quando Joana fala das estratégias de fuga que o ego possui, quais seriam algumas dessas condutas que a gente teria para realizar a fuga? Sim, é uma lente distorcida, né, que a gente se percebe assim, né, uma lente distorcida. Então, diante das coisas da vida que estão acontecendo, eu vejo com uma ótica diversa daquela realidade real, assim. Então, eu vou sempre procurando sair disso para não encarar, né, com essa realidade, não dar conta dessa realidade, porque ela me dói, porque ela me frustra o ego, porque ela me tira do lugar onde eu sempre acreditei estar. Então, eu vou criando movimentos, né, ferramentas, assim, para sair disso tudo. E aí, claro, a gente vai tendo os danos, né, disso tudo. Né? Por exemplo, a gente tem aquela falsa ideia de comodidade, vamos tendo algumas condutas levianas, porque o tempo inteiro eu vou estar buscando a disfarçatez. O tempo inteiro eu vou estar buscando colocar máscaras sociais daquilo que eu não sou. Né? E eu nego a minha realidade interna, eu nego a minha essência, nego aquilo que sou em verdade. Então, continuando nessa via infantilizada de disfarçar, de se safar de algum tipo de representação, né? Então eu fico fazendo o quê? Tento burlar o processo. Estou querendo burlar o meu processo de evolução, que é aquilo que a gente comentou antes, né? Que a gente está indo em sentido contrário às leis da vida que nos pede um movimento. Então eu estou tentando burlar esse processo. A Paula Josiellen, ela coloca o seguinte aqui: a timidez é uma fuga. A timidez é uma fuga. A timidez é uma fuga, também é. A timidez, ela, aliás, é muito interessante quando ela coloca na questão da timidez, porque ela são essas pressões sociais, né, essas imposições da sociedade, e que por conta da timidez, eu não quero enfrentar aquilo. Então eu desisto de reagir. E eu vou caminhando para um campo Atrás. neurótico no sentido de polarização, né? Eu estou polarizando, então eu não quero viver, estou polarizando, eu fico só vivendo uma realidade, que é a realidade disfarçada, que é o que eu comentei antes. Ou eu crio um clima de pesadelo tão complexo que eu posso adentrar no campo da psicose. E aí, Jorge, a gente pode entrar nas patologias, como, por exemplo, fobia social, a ansiedade, até a depressão, né? Porque a depressão ela tá muito pautada no ódio, né? Nessa raiva da realidade. Então, eu não gosto da realidade que eu tenho. E aí eu acabo entrando num campo depressivo também. Então, sim, a timidez é uma via de disfarçatez também. Essa via de fuga da timidez, ela pode ser gerada até por um relacionamento familiar, aonde a mãe diz: "Você é muito ridícula. Olha como é que você fala, olha como é que você senta, você é muito feia, você não tem modos, você". Aí a pessoa recebe tanta repreensão, ela é tão ridicularizada, às vezes uma criança, imagina uma menina de 12 anos que está entrando na adolescência e o corpo está mudando, e olha só, toda desastrada, agora onde passa derruba. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente entra na puberdade, a gente cresce muito, né? A canela cresce muito, os braços crescem muito. Nós crescemos tão rápido na puberdade que o cérebro não sabe o tamanho do braço, não dá tempo dele aprender. Então, Uhum. vai pegar um suco na mesa, pô, bate na jarra, derruba. Mas tu derruba tudo na mesa, é muito desastrado. Geralmente, no período da puberdade, quando ocorre aquela explosão do tamanho, a pessoa ela se atrapalha, ela chuta as coisas,
ela derruba, ela vai pegar e cai da mão dela, porque ela tem que reaprender o tamanho do corpo dela. E é muito rápida essa mudança, não dá tempo, tem que trocar de sapato 2 vezes no ano. Então, a família começa a entrar com uma série de colocações ridicularizantes. Fora a angústia, né, e o luto da realidade anterior que precisa ser readaptada. O que é bem difícil, né? A adolescência tem esse porém também, que não é assunto de hoje, mas só quis comentar, só para pegar o gancho. Pois é, e aí, olha, já que você comentou e não era para comentar, eu também vou comentar, você comentou, também tem o direito. Existem alguns estudiosos que analisam a ressurreição da filha de Jairo. Ah, sim. Quantos anos ela tinha? 12. 12? Ela tinha 12 anos. O Lázaro aparece e diz assim para ele: a minha filha está doente, quer saber na minha casa. Aí ele sai de onde ele está para ir na casa do Lázaro. No caminho para ir na casa de Lázaro, ele encontra uma outra pessoa, a mulher hemorroíça, que tinha 12 anos de fluxo de sangue ininterrupto. Ela cura. Aí ele chega lá, ele encontra uma garota de 12 anos que está morta. E aí ele chama a menina de volta para a vida. Então, alguns estudiosos, mais do campo psicológico do que do campo religioso, comentam que era a morte da menina para o nascimento da moça, e que a não aceitação desse luto de deixar de ser uma menina para ingressar no universo adulto, que era o universo de Israel, não é? Onde a menina, a partir do momento que ela se torna uma mocinha, ela automaticamente Sim. estava... uma quebra narcísica daquele lugar do egocentrismo, que é aquela primeira etapa ali do desenvolvimento em que ela é super atendida, ela é super... todas as suas necessidades são sanadas e daí, de repente, ela se vê como alguém que vai ter que entrar no campo da sociedade, se apresentar na sociedade e viver ali nessa sociedade que se lhe apresenta hostil. E aí ela sofre um luto, né? É difícil. E aí, isso é um processo de fuga, essa é uma estratégia de fuga. Agora, eu queria destacar uma outra estratégia de fuga que também acontece, que é fruto das nossas imperfeições. Eu vivo uma vida infeliz. Meu casamento é uma droga, a minha família é horrível, em casa eu tenho muitos problemas de relacionamento, é um desgaste que não termina, toda hora que chego em casa só confusão. Sabe o que é que eu faço quando é sexta-feira, que eu sei que eu vou ter que ir para casa? Eu vou beber. Eu vou beber porque, se eu for beber, eu esqueço, e as pessoas têm a tendência de chamar a esposa por um apelidinho pouco carinhoso, chamado Dona Encrenca. Por quê? Porque é um mecanismo de fuga. Eu me escondo atrás da bebida como uma estratégia de não me defrontar com a minha própria realidade. Então, eu estou num ambiente onde eu anestesio. O objetivo de beber não é beber para beber, é porque, ao beber, eu anestesio as minhas lembranças da vida amarga que eu tenho. Então, eu prefiro viver num ambiente onde eu não faço contato com a minha realidade triste e estou na companhia dos meus amigos que são tão alegres quanto eu, e, por isso, prefiro ficar aqui do que lá. Então, é um mecanismo de fuga. E aí estou falando do álcool e pode colocar na mesma sacola a droga da mesma forma. Nós temos uma tendência muito grande de acharmos que as pessoas que são usuárias de drogas, que são adictas, elas assim, porque elas são pessoas sem caráter, pessoas sem escrúpulos, e aí a gente coloca para eles todos os defeitos. No fundo, em muitos dos casos, a droga é a estratégia de fuga. Eles são, na verdade, criaturas depressivas e que se escondem da depressão atrás de uma substância que retira a sua consciência do estado de dor que eles se encontram. Tem um sofrimento psíquico ali, né? E ele faz uma substituição
desse sofrimento, né? E assim, ele perde os interesses pelos ideais nobres, né? Então, assim, ele acaba, de certo modo, não dando conta de lidar com aquela família, mas também me veio aqui, me recordei daqueles casos de fuga psicológica que acontecem, Jorge, nos relacionamentos, assim. Então, eu gosto de estar apaixonado, né? Gosto de estar em relacionamentos, porque ali eu, por ser muito instável emocionalmente, eu transfiro para esse outro essa ideia de apoio, de me atender, porque eu ainda estou naquela condição egocêntrica de que eu preciso estar atendido, né? Então, aquele ego, né, muito inflado ainda, muito voltado para esse atendimento, então ele fica o tempo inteiro demandando daquele companheiro, companheira, o que leva à exaustão, né? Então, isso tem a ver com a fuga psicológica. Eu não dou conta de lidar com aquilo que sou, eu não me conheço, não lido com as minhas questões, e aí eu transfiro para o outro. Aí o outro nunca é bom o suficiente também, né? Eu vou segurar você nesse ponto, porque você está trazendo uma outra dimensão da questão da fuga. Eu vou pegar uma contribuição da Denise Conte, que é mais perto, só para a gente fechar essa parte Tá. aqui. A Denise diz assim: o que são fugas? Bebidas, correto? Uhum. Droga, comida, pessoas que comem, não é? A ansiedade vai. Tenta sanar o vazio interno, tentando preencher de alguma forma, né? Isso. O sexo pode ser também. O sexo. Ele não, no sentido de Sexo e trazer amor, né? sempre esse prazer, de sempre sexo e amor. É sempre esse prazer, sempre essa coisa de intenso, muito intenso, né? Para poder satisfazer. O que nos leva, bota de novo, Cleide, o que nos leva à compreensão de que a promiscuidade, no fundo, é uma circunstância de adoecimento, né? E o sintoma, ele está indicando a falta. Todo excesso é uma falta, diz Freud. Ele pressupõe Todo excesso é uma falta. É uma falta. Então, eu estou falando esse sexo para preencher, mas no fundo é uma carência muito grande, né? Que está ali, que está por trás disso tudo. Mas eu estou fugindo dessa verdade da carência e eu faço o quê? Eu vou para o lado da sexolatria, né? Sim. Então, o sono. Dormir demais. Dorme para não ver a realidade. Não, então, você às vezes tem parentes, né, pessoas na família que dormem o dia todo, o dia inteiro. Mas por que dorme tanto, meu Deus? Para não fazer contato com a realidade. Uhum. Hoje em dia, Jorge, nós temos uma ferramenta interessantíssima que nos tira da realidade. Como nos tira da realidade? Os celulares, as redes sociais, elas nos colocam vendo a realidade dos outros e saindo da realidade o tempo inteiro, né? Então, eu vou para televisão, vou para jogo, você usou bem os exemplos que a Denise marca aqui também, né? Da bebida, da droga, mas está tudo relacionado com a mesma ideia. Redes sociais, academia de ginástica. Academia. E trabalho, Jorge. Trabalho. Então, eu trabalho muito, né? Eu me torno uma pessoa que eu vivo o meu trabalho. Eu posso também colocar isso na casa espírita, por que não? Aquela pessoa que está de segunda a segunda lá, porque ela não dá conta de conviver na família. Sim, teve aqui alguém que colocou sobre isso. Ah, é? A Paula Josielen, às 19h41, ela coloca também sobre isso. Cadê? Bota a Cleide. A Paula aí, ó. Tem denunciando. Que eles que se enfiam na casa espírita, assumem. E aí a gente não está falando de caridade, também né, Jorge? Também tem. Toda. Acho que está dando um delay, tá? No teu áudio. Mas assim, ó, aqui nós não estamos falando de caridade, no que isso que a Paula fala, nós estamos falando de outra coisa. Por isso que a gente não pode confundir.
as coisas, né? Então, quando eu leio o texto e não compreendo a profundidade dele, é a mesma coisa. Eu estou agindo com a caridade, mas não estou sendo caridoso. Então, eu estou lá como um mecanismo de fuga. Sim. A grande pergunta é: por que você faz isso? Por que você faz isso? O que move E você? por Por que que não você. faz também? E por que você. Porque não faz e por que faz? E O que aí, faz? essa busca, e aí a gente, nesse leque aí, você tem droga, bebida, sono, comida, sexo, trabalho, casa espírita, ginástica e tudo mais, pertence a um excesso de cuidados com o corpo físico, principalmente os homens, também acho, principalmente os homens, né? Também acho É, ser uma fuga. Também tem. Também é. tem. Ô, Também Jorge, eu tem. pensei também numa questão aqui, né, que a Joana nos coloca, que o indivíduo que está acostumado a muito fugir de si, né? Porque o que a gente está fugindo? No fundo, nós estamos fugindo não só da vida, mas de nós mesmos. Fugindo de nós. Né? Eu fujo do autoconhecimento, eu fujo do enfrentamento, eu fujo de mim mesmo. Então, isso traz um sentimento desconfortável. E que a gente às vezes se sente conflitado, se sente angustiado e não sabe dizer por quê. Então, ela vai dizer que o indivíduo perde a autoestima, Jorge, porque ele se considera incapaz de fazer as coisas. Então, eu perco a autoestima, então eu acho que eu não vou dar conta do tentame, né? E aí eu começo a adentrar num campo de desistir dos empreendimentos, das novas batalhas, de um novo emprego, de um novo curso, de resolver o meu problema no casamento para de repente ter outro, porque eu acho que não vai dar certo. Então eu estou sempre naquele campo Eu, também pessimista, que eu não nasci para ser feliz, né? isso, eu entro no campo do pessimismo também. Que é uma outra frente de observação que Joana faz nessas Exatamente. nossas 4 obras, em que ela tenta buscar para a gente essa leitura desse processo que nos contamina. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você tem um fenômeno bastante evidente e que ela bate bastante nele, que é a questão da fuga, e aí a gente não explorou aquele segundo aspecto da fuga, que eu disse, olha, congela aí que daqui a pouco a gente volta. Aquela de esperar do companheiro. Vamos primeiro tratar desse antes de entrar no pessimismo. Tá. Vamos falar desse outro, em que eu crio expectativa no outro. Uhum. Eu quero que o outro preencha as minhas expectativas de felicidade. E a gente vai encontrar isso muito comum quando as pessoas dizem assim: fulano não me faz feliz. Você não me faz feliz. Eu não sou feliz com você. Como se a minha felicidade tivesse sido colocada na mão do outro. Então, o outro tem o dever de me fazer feliz. Não, você não me faz feliz. Quando, no fundo, eu tenho que ser o construtor da minha própria felicidade. Né? Na medida em que eu fujo de mim mesmo, eu procuro encontrar a mim mesmo em outras múltiplas dimensões. E entre essas múltiplas dimensões, eu procuro transferir para os outros a responsabilidade. Então, eu não saio da casa dos meus pais, eu fico até quanto eu puder para que eles cuidem de mim. É uma fuga da vida, é Uhum. medo de viver, é medo de ser adulto, é medo de enfrentar a sociedade, medo de desafiar o mercado de trabalho. Então, é muito mais conveniente eu ficar escondido. A Então, gente é um processo de fuga também. entra na síndrome de Peter Pan, né? Que é aquela eterna criança, né? O eterno puer, né? Aquele que fica o tempo inteiro no campo infantil, como a gente estava comentando antes, não cresce, não vai para a vida. E olha que crueldade que é eu transferir a minha felicidade para o outro. É cruel, porque o outro, ele não tem essa obrigação, como você bem coloca, mas assim, como que ele vai cumprir com as expectativas se é algo da minha cabeça? Não tem como. E ele não está a serviço, ele é uma outra individualidade que também precisa fazer o seu processo. Então, ele está a serviço dele, do processo dele. Ele não tem essa obrigação de fazer feliz, porque a felicidade, ela também é relativa e subjetiva.
O que é feliz para você, né, Jorge, não é para mim, talvez. Então, eu não tenho como dizer que isso vai te fazer feliz, de repente não faça. Isso não corresponda com as tuas expectativas, não corresponda com aqueles teus anseios. Então, não é por aí, né? Olha o que o Anselmo comentou, deixa eu ver. Uma grande fuga é o narcisismo muito cultivado em nossa sociedade. Sabemos tudo que o outro tem que fazer, mas não fazemos 1% do que receitamos. Exato, bem isso. Então, assim, eu fico como fiscal, né, Anselmo, da vida alheia, por exemplo. Então, eu vejo os problemas conjugais do vizinho, os problemas de educação dos filhos do vizinho, ou eu sei dos problemas de toda a ordem dos outros, mas enquanto que os meus eu fico relegando para depois, eu deixo para depois. Né? Eu não acesso, eu vou cada vez mais. Também um processo de fuga. Exato. Mas todo esse processo de fuga, Adriane, todo esse processo de fuga é pela incompreensão do que seja a vida. Então, por isso que eu fujo. Eu acho que eu ganho quando eu me escondo. Na medida em que eu descubro, não, eu não posso me esconder. Eu preciso sair. Você quer ver um processo de fuga que tem na família? O marido diz assim para a mulher: você viu o que seu filho fez na escola? Viu o que seu filho fez? Seu filho. O seu filho fez na escola. Então, ele já não é mais nem pai. O pai, essa pessoa tem mãe. Ou, às vezes, os pais percebem que os filhos estão usando droga e ele diz: eu não quero nem ver isso. E se eu for mexer nisso, eu vou descobrir, vai ser horrível. E aí eles se escondem dentro do próprio lar, do contato com a realidade daquilo que está acontecendo. Uhum. Mas vamos para o pessimismo. Eu quero falar do pessimismo. Senão a gente... Quero falar do pessimismo. Vamos para o pessimismo. O pessimismo, gente, ele é decorrente da fuga, né? Porque eu fujo e eu estou dentro de um círculo. O Buda dizia que a gente vive dentro de uma mandala. Então, eu estou preso na mandala. Então, eu fujo, bato na borda da mandala, ela me joga para dentro. Eu não consigo sair. A bolha. Hã? A bolha? Não sai, não sai. Você não consegue sair. Você luta, mas você está preso dentro dela. E aí, na hora que você percebe que você foge pela droga, foge pelo álcool, você foge para o sexo, você foge para o sono, você foge para tudo, você foge para ter uma religião que isola você no mosteiro. Também é uma forma de fuga, né? Uhum. A fuga religiosa, em que eu me tranco no lugar e digo, não, o mundo é mau, aqui eu não tenho contato com o mal. Eu tento várias estratégias. Nenhuma funciona. Eu continuo infeliz. E isso vai gerando na criatura um desânimo, um cansaço da vida, em que a pessoa diz, a vida é muito ruim, a vida é só problema. Não consegue ver uma transcendência, um propósito superior para a existência, e aí a criatura cai num vazio existencial, no pessimismo, numa circunstância de abatimento que até mesmo aquilo que ela poderia estar realizando, ela desiste. Aí ela agrava os seus processos de adoecimento e a própria capacidade de trabalho, capacidade laboral que a pessoa tem, ela começa a perder. Ela já não tem mais esse dom, né, de reagir. E a gente podia pensar, né, que ela está, como você bem coloca, né, pautada nessa ideia de fuga da realidade, porque está fugindo do dever, né? Então, está fugindo do dever e também está ligado nessa ideia, assim, de ser sempre merecedor de tudo, né? Eu mereço toda a atenção, mereço todo, como bem o Anselmo colocou a questão narcísica, né? Muito difundido, mais difundida na sociedade atualmente, né? E aí esse indivíduo deprime, porque ele olha para essa realidade e essa realidade não é o que ele quer. Então ele entra nesse campo pessimista, né? Porque ela não corresponde, ele cria uma expectativa e essa realidade não está correspondendo com essa expectativa. Faz o quê daí? Então ele entra num campo pessimista, realmente, porque a vida já não faz sentido. Então ele deixa de lutar por essa vida, né? E assim,
Na sociedade em que vivemos, existe muito interesse de sucesso material. E quando você vai acumulando fracassos sucessivos, a pessoa vai começando a deprimir. Já fiz não sei quantos concursos, eu não passo. Eu já tive não sei quantos relacionamentos, nenhum vai para frente. Tudo que eu tento fazer na minha vida não dá certo. Se abrir 3 lojas, todas as 3 fecharam. Não consigo. Eu nasci para dar errado. E aí a pessoa desenvolve um mecanismo terrível e o pessimismo vai levar mais à frente à depressão, né? Mas na análise dessas imperfeições que Dona Joana trata, nessas 4 obras que a gente está trabalhando... Aliás, a Ostília perguntou quais são as 4 obras. Você pode falar dela, Jorge? Posso, eu acho que a Cleide fala melhor do que eu. Cleide, cadê as obras, hein? Você acha que ela nem sabe mais onde é que ela botou? Nós temos 4 obras que a gente está estudando, ó, que são os 4 primeiros volumes da série psicológica. Jesus e a Atualidade, que apresenta Jesus como terapeuta, perfeito. O segundo, o Homem Integral, que faz uma análise da sociedade materialista. O terceiro, o Plenitude, que é um estudo sobre a cessação do sofrimento. O 4º volume, Momentos de Saúde e de Consciência, que são momentos de saúde, lampejos de consciência e de saúde, onde essas discussões que a gente está mantendo sobre pessimismo, sobre fuga e outras imperfeições morais, são muito bem trabalhadas nessa obra, que está preocupada em nos mostrar como existe uma conexão forte entre mente e corpo nesse mecanismo do adoecimento das nossas almas. Mas eu estou preocupado, que eu acho que deve ter pergunta, olha. Está cheio de perguntas. Está cheio? Ah, meu Deus. Então, nós vamos trabalhar pela ordem, porque daqui a pouco também tem outras. O pessoal precisa ir para eles, precisam ir para outras lives, né? Então, eles não podem ficar aqui. E o senhor, né, também. É. Vamos lá? Cadê? Primeira pergunta. Onde estará? Boa, né? Fátima Rabelo Bastos. Joana pede que assumamos nosso sentimento, mas trabalhemos esse sentimento. Exato. É aquilo que a gente estava comentando no começo, né? Sinta a raiva, mas saia dela. Isso aí. Legal. O que temos? Esse indivíduo que pensa só matéria, que afronta a sociedade, não seria assim por opção? Optam por não crerem em algo mais além do corpo, não querem mesmo saber de Deus, como o Camilo Botelho? Olha, pode ser várias coisas. Às vezes, é um indivíduo que vem de uma história de outras encarnações em que a religião esfacelou suas expectativas de felicidade. Então, ele cria um ranço com a religião e ele renasce, assim, armado contra tudo que diga respeito aos aspectos espirituais. Então, ele pode ser uma alma traumatizada nesse campo e, por isso, com essa conduta. Pode ser que não. Pode ser que ele não seja uma pessoa traumatizada com a fé, mas ele tem um prazer imenso de se lançar no mundo dos prazeres. E, como dizia Dostoiévski, se não há Deus, não há crime, não há erro, não tem nada errado. E na sociedade em que vivemos, em que se massifica a ideia da inexistência de Deus, consequentemente, se não há Deus, não há regra, não há nada. Então, as pessoas começam a se aproximar de determinadas condutas e, quando elas se veem, elas estão colhidas por isso, fazendo esse movimento, não é porque elas são contra Deus, mas é pelo desejo de serem absolutamente livres, sem ter ninguém para julgar seus atos. Ela pode se prostituir, pode se drogar, pode ser promíscua, ela pode bater nos pais, ela pode vender a casa com os pais dentro, ela pode humilhar todas as pessoas, ela pode bater, ela pode odiar, não vai prestar conta com ninguém. Então, o materialismo, ele abre as comportas das nossas almas e nos oferece a possibilidade de vivermos momentos horríveis. Então, isso pode ser também. Então, eu posso ser alguém traumatizado, posso ser alguém que, nesta existência, fiz essa opção, né, por conta
dessa possibilidade do mal. E isso acaba sendo um movimento de manada, porque outros vão vendo e acabam um comportamento de grupo, assumindo uma conduta igual aos outros. Sozinho eu não teria coragem de fazer, mas em grupo eu faço. Eu toco fogo num templo, toco fogo numa igreja, eu destruo imagens. Sozinho eu jamais faria. Mas junto com outros, eu ganho coragem para fazer. O caso do Camilo Botelho é porque ele era uma alma que fugia de tudo que era bom. Ele não gostava. Estava num processo evolutivo ainda de muita resistência à mudança. Mas é isso, Vânia. Essa fuga da realidade constante pode gerar a mitomania, Adriane? Quando a gente pensa no mito, né, eu não sei o que você quer dizer com o mitomania, mas eu me recordo da Joana falando desses heróis que se renovam, né? Porque, assim, a nossa psique coletiva, ela tenta trazer uma linguagem simbólica o tempo todo para nos possibilitar a junção e conectar esse homem com o mundo imagético. É uma linguagem que o self, né, que é o espírito imortal, entende melhor. Então, nós temos essa coisa do herói, nós gostamos de ter a ideia do herói, né? E aí ela explica, né, nesses casos assim que nós temos, o Jorge falou agorinha do efeito manada, a gente podia pensar no homem espelho, né, que é aquele que vive sempre atrás dos modismos, está sempre buscando identidade nova, né, porque ele vive atrás dessa consciência coletiva, né, essa consciência coletiva que é esse todo, esse grupo social que ele não, por não ter a individualidade dele firme no propósito, ele está atrás do que essa coletividade vai trazer para mim. Então, por exemplo, a nossa violência forja os rambos da vida, né? Lembra do Rambo? Ela usa o Rambo mesmo na obra dela, né? Então ela fala assim, né, que é esse padrão coletivo do justiceiro, né? Então, Sim. e demonstra quando a gente está preso nessa coletividade, ou seja, eu não estou vivendo a minha própria jornada. Né? E a liberdade, né, ela fala que é se desconectar desses padrões coletivos, que é um grande paradoxo, né, Ângela? Porque é a Ângela que fala, né? Isso, porque nós precisamos desse grupo para nos realizar, mas ao mesmo tempo precisamos viver a nossa própria jornada, nessa jornada fora do grupo. Então, nós precisamos dessas duas coisas. Então, quando fala de mito, né, mitomania, a gente podia pensar na ideia de sempre encontrar esse herói, né, Ângela? Esse Deus que está muitas vezes fora. Então, não sei se respondi, mas pensei nesse sentido quando você coloca a ideia do mito. Em contexto que fantasia é realidade? Não sei se eu entendi, porque eu não A gente sei estava responder. colocando no começo. Na mesma ideia? É que a pessoa, ela mascara a realidade para poder sobreviver. Então, ela cria uma realidade ficta, né, para ela viver naquele mundo paralelo que ela cria. Porque a fantasia, ela está posta em várias coisas, até naquilo que a gente acredita ser problema, né? Eu fantasio um problema. O que é o fantasiar um problema? Eu estou sofrendo por antecedência. Ou seja, a situação não aconteceu, mas eu estou vivendo na fantasia, eu estou vivendo na imagem de algo que pode vir a acontecer, e às vezes ele nem acontece. Ele simplesmente não acontece. Então a pessoa está vivendo uma história, um enredo criado na própria imaginação dela. A Ângela colocou contribuição agora às 20. Eu não estou te ouvindo, Jorge. É que a Ângela colocou uma frase agora, era bom a Cleide postar aí, sobre a mitomania, ela acabou de pôr. Cadê, Cleide? Deixa eu ver se eu acho aqui. Por mitomania quis dizer inventar mentiras, distorcer a realidade. Sim, inventar uma nova realidade, porque a realidade verdadeira me machuca muito e eu fujo. Pode ser também.
Isso. Eu tô criando uma história, eu tô criando um enredo, eu tô vivendo uma vida que não é a minha, eu tô fora da realidade. Então, eu tô vivendo um universo paralelo, um mundo paralelo. Mas veja, isso não adentra ainda no campo da psicose. Ele pode adentrar no campo da psicose quando isso começa a ficar algo muito repetitivo e muito intenso. Eu saio da neurose e vou para a psicose, tá? Mas ainda não é. Talvez no primeiro momento ainda não é, tá? Só para discernir isso aí. Quer ler, Jorge, a pergunta? Travou, Jorge, para mim travou. Ó, Jorge caiu. Eu vou ler aqui a pergunta da Conceição. Tá. Alguém que viveu e estudou a doutrina que muitas pessoas viam como um exemplo para seguir, daí dizem que é ateu. Isso é uma fuga? Uma pessoa que estava lá no contexto e diz que é ateu. Pode ser que ele esteja vivendo uma fuga de si mesmo, no sentido de não permitir que a doutrina espírita faça um trabalho de transformação nele. Então, nesse sentido, é uma fuga de si mesmo, entende? Então, Pode também ter acontecido um problema no movimento espírita e não na doutrina espírita. claro. Ele se magoou, ele se retira e ele foge do enfrentamento dizendo que agora ele é ateu. Então, é uma estratégia de defesa do ego, negar aquilo que ele teve, porque ele sofreu um machucamento. Por exemplo, ele, durante a sua história dentro do movimento espírita, ele sofreu um não, uma calúnia, uma frustração, uma puxada de tapete, sei lá, qualquer coisa pode ter acontecido. Então, já que o movimento espírita não me quer, eu odeio o espiritismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele vai e se retira na crença de que é assim que ele vai se resolver emocionalmente. É um processo de fuga. E tem bastante gente que sai do movimento espírita, nem chega a dizer que é ateu, mas sai justamente porque não dá conta de enfrentar. Tem isso também. Que temos. Da onde essa frase? Olha, se não há Deus, não há regra. Mas as leis divinas não estão escritas na consciência? Não sabemos o que é certo e o errado? Eu não sei de quem que é essa frase, né? Se não há Deus, não há regra. Mas se a gente pensar que as leis estão escritas na consciência, elas estão, aliás, mas elas precisam ser acessadas, entende, Grácia? Não sei de quem que é essa frase aqui primeira, mas essas leis precisam ser acessadas, porque eu preciso despertar minha consciência para que ela comece a fazer sentido, porque eu posso estar agindo errado A de várias frase é de formas. Dostoiévski. Ok. Então, eu posso estar agindo errado, né? Eu posso estar agindo errado, mas eu não tenho consciência do quão errado eu estou. E eu preciso, então, ampliar minha consciência para daí, pô, aquilo que eu fiz foi equivocado, né? O que acontece? Se não existir Deus, não tem regra. Pronto, a ideia é essa. Então é importante que se negue Deus para que ninguém se sinta cobrado. É lógico que a lei de Deus está na consciência, só que a criatura humana ela possui uma série de instrumentos de fuga. Então, para que ela fuja e vá para um local onde ela possa viver todos os excessos sem se sentir cobrado, ela cria um mecanismo do raciocínio no qual Deus não existe, para que, em função dessa crença, ela crie um escudo aonde ela se defende para viver de maneira dissoluta, sem nenhuma responsabilidade. Você tem razão. Você tem razão quando diz que a lei de Deus está na consciência, mas ela está em germen. A gente precisa desenvolver. Ela está em germen, e a experiência é como se fosse a água caindo na semente, e ela vai em germen brotar e se desenvolver. É a busca pela emancipação sem a maturidade suficiente para se tornar livre. Eu não dou conta dessa liberdade.
Todo excesso pode ser fuga. Acho que tem a ver com aquela frase do Freud, né? Ele fala que todo excesso pressupõe uma falta, né? Então, na verdade, nós funcionamos muito nessa via paradoxal, dual, né? O que eu jogo muito para um lado e não quero viver o outro. Então, tanto é que Jung fala que viver sempre uma polaridade é o processo neurótico, né? Eu entro na neurose quando eu vivo só uma realidade. Então, eu estou no excesso ali, eu entro num campo neurótico, Marilda, para eu não encarar o outro. Então, nesse caso, o excesso pode ser uma fuga, sim, né? Porque ele está pressupondo uma falta, ou seja, uma falta de coragem, uma falta de maturidade, uma falta de discernimento, uma falta de qualquer coisa, porque eu não dou conta. Então, até o próprio sintoma, quando ele apresenta, ele dá um sinal, né? Ele dá um tom do que é que eu preciso encarar, né? Então, tem muitas formas da gente entender o que é que está sendo jogado como mecanismo de fuga. É verdade. Esses momentos em que o ser não se acha é fruto de um deslocamento íntimo por não acreditar em suas potencialidades. Eu não diria que seria não acreditar, é por acreditar em outras coisas. Porque não é uma questão assim de, não, eu não acredito no espiritual. O mundo físico, ele toma os sentidos humanos, sabe? O mundo físico sequestra o pensamento do homem e ele se volta só para a materialidade. Então, a gente vai precisar de um momento em que vai quebrar essa consciência para despertar. Como vai quebrar? A gente tem a experiência para oferecer isso. Se não aprender com a experiência, as experiências que vão ser oferecidas podem ser mais dolorosas, porque o próprio homem, ele vai se machucando no caminho, é natural. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais infeliz eu me torno. Então, é um movimento que a gente faz infeliz e que gera em nós um sofrimento absurdo e que só o tempo é que vai ser capaz de curar, mas vai curar, tá? Todos nós nos curaremos disso. Já foi essa. Próximo. Tem uma do Sérgio. Tem? Cadê? Aqui. Jorgito, você está travando de novo. E esse é um comentário, é uma pergunta com a resposta já, né? Já vem a resposta nessa daqui do Anselmo. Que é o que o Jorge comentou antes, ó, é um lembrete que os homens Essa é a questão 622. Uhum. 622 do livro dos Espíritos. Pode passar outra, Cleide. Jorge travou de novo. Aí, gente, tá difícil. Tem uma pergunta do Sérgio Coelho Maciel que eu achei interessante. Eu gostaria que colocasse na tela, já que o Jorgito travou. Se possível, Cleide. Pode pôr. Ele coloca sobre a ideia da solidão, né? Então, eu vou ler aqui, tá, pessoal, que parece que está meio travado. Ele fala assim, ó, no início da iluminação, é comum se sentir solitário, né, de solidão. Então, a Joana fala sobre a solidão no sentido de que, às vezes, a gente se sente solitário, né, por conta do medo também. Né? Ela fala assim, o medo da solidão, né, o medo é que mais nos afronta, que mais traz dificuldade. Temos medo de estar sozinho, né? Aquela sensação de não ter ninguém a quem se submeter, não ter ninguém a recorrer se a gente precisa de alguma coisa, né? Então, essa insegurança que vem acerca da solidão, que é o grande mal, não a solidão em si mesmo, né? Porque ela explica assim, né, que todos nós somos seres
ela chama de miniaturizados, né? Nós somos esses globos em miniatura. E a gente precisa aprender, né, a conviver com a solidão. Nós somos uma espécie de cosmo em menor gramatura. E a gente vira, né, sobre essa influência de outros sistemas à nossa volta, claro. Mas a gente precisa entender que nós somos seres individuais e que com isso precisamos trabalhar esse campo da solidão, né, para daí já não se sentir mais sozinho, efetivamente, porque o medo é que nos pega mais, né, Sérgio? Muito mais do que qualquer outra coisa. Então, é comum se sentir E tem uma. solitário, que às vezes, só para concluir, que às vezes a gente não está combinando com as pessoas que estão próximos a nós, né? Então dá esse sentimento, mas ele é natural e importante também para a gente fazer todo esse o que para mim faz sentido, o que eu preciso olhar, e por isso esse sentimento inicial de solidão. Jorge, pode falar, desculpa, eu só queria concluir. Não, eu só queria lembrar que tem uma frase de Joana muito boa, que ela diz assim: o solidário não se sente solitário. Então, ela propõe que, mesmo nas condições em que nós estejamos fisicamente sozinhos, que a gente lembre do outro, porque se você vive só, se você tem uma vida sozinho, você não tem ninguém, mas você se preocupa com seu semelhante, você automaticamente se sente preenchido pela presença do outro na sua vida. Então, ela diz: o solidário nunca será solitário, né? Eu lembrei de outra frase dela que Nós diz precisamos. nesse campo, ó, que ela fala assim: a fome de amor perto do teu leito de queixas. Então, A é fome isso, de né? amor. Sempre tem fome de amor. Sabe que tem uma mensagem dela no primeiro livro que ela escreveu, chamado Messe de Amor. A mensagem chama-se Fazendo Sol, é de 1963. E essa mensagem, para mim, é a mensagem mais bonita que a gente tem em doutrina espírita. E ela tem essa frase nela. É de lá mesmo, primeira obra dela, Mestre de Amor. Mas eu vi também na obra psicológica a fome de amor perto do teu leito de queixas. Lá fora está fazendo sol, né? É uma bonita, a gente podia até, um pouquinho, dar uma lida nessa mensagem aqui, que ela é muito bela. Vamos ler essa última e a gente vai encerrar, até porque é Dona Ruth Cardoso, né? Então a gente vai responder a pergunta dela. Estou com a minha irmã que dorme o dia todo para fugir do problema. Não estamos conseguindo ajudá-la. Abraço de Porto Alegre. E tudo é um processo de fuga. Aí tem que ter atendimento, tá? Se ela está dormindo o dia todo, procurar um atendimento. Alguma coisa pode estar acontecendo de fuga nesse processo. Tem que cuidar, senão é uma questão depressiva, já entrou no campo da patologia. E assim, com toda a cautela eu te falo também, né? Prestar atenção, porque a depressão tem levado pessoas a caminhar para o suicídio. Então precisa dar atenção, né? Tratamento. Muito bem. A gente precisa encerrar a live, o pessoal precisa ir para outras lives, né, que eles precisam ir. Então, a gente vai encerrar por aqui. Nós queremos agradecer demais a presença de todos, agradecer a presença dos nossos mentores na atividade que tivemos essa noite e dizer da nossa profunda satisfação de estarmos aqui trabalhando esses temas tão importantes para todos nós. Na próxima segunda, a gente continua dentro desse capítulo do Império das Imperfeições, virando esse cubo para observar outros ângulos do comportamento humano, tudo decorrente do afastamento do homem em relação ao seu verdadeiro propósito. Obrigado a todos, uma boa noite para todos nós, boa noite para você, Adriane, e que fiquemos todos com Deus.